Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Então, vamos dar início aos nossos estudos da noite. Vamos iniciar com uma leiturinha de praxe. Uma boa noite a todos. Opa, Tem um papagaio. um papagaio. O mal não merece comentários, pois só traz resultados desagradáveis. Qualquer palavra produz vibrações que atraem as vibrações semelhantes. Portanto, o comentário sobre o mal atrai vibrações pesadas e nocivas. Fale apenas a respeito de coisas belas e boas. Comente o bem e as ações nobres, e permanecerá envolvido por uma onda de paz, de alegria, de bem-estar. Capite? Então, vamos então fazer a nossa prece. Vamos então rogar nesse momento a assistência dos nossos amigos espirituais que possam estarem conosco, reunidos, esta família de Francisco, o nosso Pai Francisco, que abençoe e ilumine a todos, e que os nossos mentores responsáveis por essas atividades nos inspirem, para que a gente possa ser instrumentos úteis essa noite de auxílio, de transmitir a mensagem da melhor forma possível, para que possamos ter conhecimento das obras de Kardec, à luz da doutrina espírita, que a gente possa ter um bom entendimento do conteúdo da noite de hoje e levar para as nossas vidas, que tenhamos um ambiente de paz, de luz, de entendimento e que possa irradiar ao bairro, aos vizinhos, àqueles que estão nos seus lares. E assim, Senhor, damos início com as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Assim seja. E a gente parou então no capítulo 17. Estamos nas predições do Evangelho agora. E tem um subtítulo que é Cidades Impenitentes. Então a gente acabou de ver ali impenitentes, o significado, né? No Google. Então são aquelas cidades que persistem no erro, né? No mal, né? Cidades que estão nesse tipo de sintonia. Então vamos ler o item 14. Começou então a censurar as cidades onde fizera muitos milagres, por não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, porque se os milagres que foram feitos no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e em Sidom, elas teriam feito penitência, vestindo-se com sacos e cobrindo-se com cinzas há muito tempo. Por isso, vos declaro que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor do que vós. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás sempre até o céu? Tu serás abaixada até o fundo do inferno. Porque, se os milagres que foram feitos no meio de ti houvessem sido feitos em Sodoma, ela talvez ainda subsistisse hoje. Por isso declaro-te que no dia do julgamento, a cidade de Sodoma será tratada menos rigorosamente do que tu. Mateus, capítulo 11, versículo 20 a 24. Isso aqui tem mais ou menos a ver no sentido assim, aquele que é dado o conhecimento das leis divinas, com certeza a consciência será cobrada com mais vigor, não vai? Aqueles que têm o conhecimento, ou seja, principalmente ali onde Jesus estava, nessas regiões ali que foi mencionada, ele ali estava pregando o amor, as leis divinas, né? Então a cobrança sobre aquele povo vai ser muito mais do que aqueles outros, né? Que não tinha esse vigor das leis, né? É mais ou menos isso. Porque
Com certeza ali, por exemplo, lá ele compara com Sodoma e Gomorra, que era uma cidade, era a cidade impenitente, né? Se regozijava no mal, no erro, mas ali não tinha digamos assim, não tem nenhum registro, não tinha nenhum profeta ali que estava, né, que eu saiba, que estava pregando ali as leis, né, divinas, ensinando aquele povo rebelde. Daí aconteceu, a cobrança sobre eles não vai ser tão grande. É a mesma coisa que a gente já comentou, uma pessoa que, por exemplo, lá dessa cidade impenitente, eles matam, roubam, mas eles não têm conhecimento do que estão fazendo. Eles fazem por instinto, por prazer, muitas vezes, mas não têm conhecimento. Agora, já aquele que tem, por exemplo, o conhecimento das leis, não matarás, não roubarás, já tem na consciência, aí com certeza ele vai ser mais cobrado, né? Do que aquele que não sabia. Não, vocês não concordam? Sim. Então é isso que ele menciona aqui, resumindo, né? Então vamos para a ruína do templo de Jerusalém. Quando Jesus saiu do templo para ir embora, seus discípulos se acercaram dele para lhe fazerem nota a estrutura e a grandeza daquele edifício. Ele, porém, lhes disse: Vedes todas as construções? Eu vos digo em verdade que elas serão de tal maneira destruídas que não ficará pedra sobre pedra. Mateus 24, 1 e 2. E aqui nessa passagem, aqui quando Jesus diz isso, aqui pode ter várias interpretações, né? Vamos ver que Kardec depois vai explicar sobre isso, alguma coisa. Mas aqui Jesus está falando, né? Que aqueles templos, né, suntuosos que eles fazem, né? O templo de Salomão lá, que eles estavam reconstruindo naquela época, que ele já tinha sido destruído e estava sendo reconstruído novamente. Eles estavam vendo, que beleza, né? Que arquitetura e tudo mais, como diz aqui. Aí Jesus diz: vede todas essas construções, eu vos digo em verdade que elas serão de tal maneira destruídas que não ficará pedra sobre pedra. Então tem tudo a ver com a lei de destruição. Ou existe ainda esse templo que estava sendo construído no tempo de Jesus? Não existe mais. Existe lá, construíram agora lá em São Paulo. Ah, tá, mas não é o mesmo, né? Diz eles que é. Pois é, Até tá. a água, Santa. É como se fosse uma cópia, né? Que eles quiseram imitar, mais ou menos. E o que ficou lá, ficou só o tal de Muro das Lamentações. Já ouviram falar? Que eles vão para lá e choram ali, porque realmente é Muro das Lamentações. De chorar mesmo, porque ali, eles ficam ali, porque ali tá as ruínas desse templo que foi destruído. E aí então eles choram, né? E querem a construção de volta e tudo mais. Então aqui a gente vê no sentido de interpretação de destruição do templo, que foi destruído. E essa casa espírita aqui vai ser destruída com o tempo. Ela não vai ficar aqui para sempre. Existe a lei de destruição, tudo vai ser destruído, que são coisas materiais, concordam? E a gente pode interpretar no sentido material e no sentido espiritual. A gente pode interpretar também que no sentido espiritual, daqueles homens que estavam construindo um templo religioso, com aquelas ideias dogmáticas, isso também vai ser destruído. Mas as palavras de Jesus não serão destruídas, porque eles rejeitaram os ensinamentos de Jesus, concorda? Rejeitaram. E tudo que não for conforme as leis divinas, os ensinamentos do Cristo, vai ser destruído. Vai ser perecíveis. Agora as palavras de vida eterna vão ser, já diz, né? Palavras de vida eterna, né, dona Dulcineia? E aí então a gente já pode interpretar aqui, ó, cada um pode ver de uma maneira. O templo vai ser destruído, tá? Foi destruído, é uma interpretação literal, né? Mas a gente vê que existe a lei de destruição para nós espíritas, né? Que tudo que é material vai ser destruído. E também vai ser destruído tudo que a gente já comentou, tudo que não é de acordo com as leis divinas. Ideias
né, concepções, dogmatismos, tudo que é contra as leis divinas que Jesus ensinou também vai ser destruído. Né? E o que vai ficar vão ser as leis divinas. Isso vai ser imperecível. Né? Então vamos para o 16 ali. Em seguida, tendo chegado perto de Jerusalém e contemplado a cidade, ele chorou por ela, dizendo: Ah, se ao menos nesse dia, que ainda te é concedido, reconhecesses aquele que pode te proporcionar a paz? Mas agora tudo isso se acha oculto aos teus olhos. Também virá para ti um tempo infeliz em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, onde eles te encerrarão e te apertarão por todos os lados, e que te deitarão por terra, a ti e aos teus filhos que estão no meio de ti, e não te deixarão pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que Deus te visitou. Lucas 19, versículos de 41 a 44. Então aqui tem outra passagem. Quando ele chegou perto de Jerusalém, contemplando, ele chorou por ela, dizendo, hein? Ah, disse, ao menos nesse dia que ainda ter concedido, viu só? Reconhecesse aquele que pode proporcionar a paz. Mas agora tudo isso se acha oculto aos teus olhos, porque eles não entendiam o que Jesus estava fazendo ali, né? Então ficou oculto aos olhos deles. Também virá para ti um tempo infeliz em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, onde eles te encerrarão e te apertarão por todos os lados, em que te deitarão por terra, a ti e a teus filhos, que estarão no meio de ti, e não te deixarão pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo em que Deus te visitou. Então aqui aqueles que na verdade se endurecem a respeito dos ensinamentos de Jesus, ele diz aqui que um tempo infeliz virá, né? E aí vai vir os inimigos, né? Porque se a gente não está seguindo os preceitos de Deus, os inimigos vão nos nortear, né? Vão ficar na nossa volta. Vão nos cercar, onde eles te encerrarão e nos apertarão por todos os lados. E como acontece, né? E como as pessoas não enxergam. E como não adianta tu dizer para elas, olha, tu não tá enxergando, e elas não vê de jeito nenhum. Chega a te dar um nervoso. Olha, meu amigo, eu quero te ajudar, presta atenção, abre teus olhos. Não adianta. Jesus dá um desespero, né? Aqui se a gente vê, dá para interpretar sempre, né? Muitos podem interpretar o pé da letra. Que aqui pode dizer, mas inimigos, né? Vai ter guerra, alguma coisa assim, vão nos apertar, né? Vai acontecer isso. Mas aqui a gente pode ver com os olhos espirituais, né? Que isso aqui tudo é o que está acontecendo com nós hoje ainda, né? As coisas do mundo nos cercando, nos apertando, a pressão do mundo, né? E os inimigos que estão no nosso redor. Então a gente tem que ter um olhar para Deus, né? Porque isso aqui até a família, os filhos, tudo, né? Que estão conosco, né? Vão sofrer as consequências. Aquela família não busca, né? O verdadeiro significado da vida, as leis divinas. Aí vai acontecer a infelicidade, ó, que o próprio Cristo diz, um tempo infeliz, né? Ele mesmo diz que teus inimigos te cercarão de trincheiras. E hoje nós estamos cercados por trincheira, por tudo quanto é lado, né? Ofertas, tentações, isso e aquilo, né? Tudo para nos desviar do caminho, né? São os inimigos. Tudo que é coisa assim para nos desviar do caminho de Deus, a gente tem que entender que são os inimigos, ou seja, são opositor às leis de Deus, aos ensinamentos de Jesus. Por isso que a gente sempre tem que ter olhos, colocar em primeiro lugar as coisas de Deus, em segundo as coisas dos homens.
né? Porque a gente vive no meio dos homens do mundo, né? Entre inimigos. A gente tem que saber viver entre os inimigos, né? Os opositores. Como Jesus nos ensina, né? Eu vi uma mensagem, acho que era do Chico hoje, né? Que dizia lá, né? Que pra gente fazer a nossa parte, né? E não se angustiar com a dificuldade daqueles que ainda não entendem, né? Porque um dia eles alcançarão também o entendimento que a gente tem, vamos dizer assim. E que devemos orar por eles. Mas a gente não se contenta, parece. Dá um nervoso. Porque a gente quer a mudança, né? E a mudança não pertence a nós, né? A gente quer ajudar. Pertence, no caso, a cada um de nós fazer a sua parte, né? Mas a mudança imediata das coisas não depende de nós, né? É que nem um anjo, por exemplo, fica nos olhando. Olha a agonia que deve estar nele. Mas ele sabe que ele já foi assim. Não, pois é, nele não dá essa agonia, porque ele já alcançou um patamar maior, né? Então às vezes só olha assim e diz assim, magia, vai de novo, miséria. Pois é, deve dar o máximo, né? Não vai aí, a pessoa vai. Então vocês entenderam aqui que Jesus está falando aqui, dando predições do futuro, né? E falando por parábolas, que Jesus falava por parábolas. Se nós lermos isso aqui ao pé da letra, meu Deus, o que o inimigo vai vir, vai acabar com tudo, com família, não sei o quê. Aqui, então o que é? Se nós não tiver olhos de ver, né, ele tá prevendo aqui, aquele que não seguir os teus olhares para os ensinamentos que ele nos trouxe, e nós sermos conduzidos pelas tentações do mundo, através do inimigo, que é o opositor a isso tudo, a serpente, lembra? A serpente que a gente está estudando, o opositor, né? Então nós vamos sofrer, viu? É o Cristo que está dizendo. A consequência disso tudo, minha gente, vai gerar infelicidade, né? A dor, o sofrimento, aí ele já foi direto para a infelicidade, né? Mas é isso que é importante, a gente ter o olhar de ver o que Jesus dizia, né? E refletir bem, né? Que cada palavra que ele traz, muitas pessoas eles não entendiam nada, não tinham olhos de ver, daí era um louco, né? Falava só bobagem, né? E tem pessoas que até hoje, infelizmente, alguns ficam só ali lendo o que ele disse ao pé da letra, daí não conseguem entender ainda, né? Ou aqueles que nem querem saber ainda, né? Também. Então vamos pro 17. Entendeu, né? Entretanto, é preciso que eu continue a andar hoje, amanhã e depois de amanhã, porquanto é necessário que nenhum profeta sofra morte em outro lugar que não seja Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como uma galinha reúne sob as asas os seus pintinhos, e tu não quiseste. Aproxima-se o tempo para avante, não tornareis a me ver, até que digais, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Lucas capítulo 13, versículo 33 a 35. Então aqui ele está dizendo, né? Aqui ele está falando, é preciso que continue a andar hoje, amanhã e depois de amanhã. Porquanto é necessário que nenhum profeta sofra morte em outro lugar que não seja Jerusalém. Então a gente tem que continuar, né? A lei de evolução, nós vamos andar. E através dessas andanças, nós vamos ter sempre as oportunidades que Deus nos envia, né? Os profetas, os ensinamentos. E aí então a gente sempre vai ter oportunidade, todos, de entrar em contato com, né, em comunhão com Deus, né? Os seus ensinamentos. Sempre vai ter oportunidades. Mas ai daqueles, então ele diz que aquele que mata os profetas e apedreja-os,
os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como uma galinha reúne sob as asas os seus pintinhos, e tu não quiseste? Então, quantas vezes, né, quantas oportunidades de ficar, né, reunidos no bem, no amor, né, juntos ali para já seguir um caminho do bem, e nós a gente não quis, né, esse caminho, né? Então ele diz: aproxima-se o tempo em que vossa casa ficará deserta. Porque criou o quê? Né? Criou um vazio existencial, né? A nossa casa mental, nosso coração vai ficar deserto. Porque não se preencheu desses ensinamentos que foi trazido, né? E aí vai ficar um vazio. Né? Aqui ele diz: ficará deserto. Ora, eu em verdade vos digo que doravante não tornareis a me ver, até que digais: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Então, como é que nós vamos... Ora, em verdade vos digo que doravante não tornareis a me ver. Então, aqueles que tiveram oportunidade de ver o Cristo encarnado, né? Foi uma oportunidade assim que... Né, imagina chegar perto do Cristo, do Mestre. E quantos que tocaram pedra, né? E maltrataram, rejeitaram. Daí ele diz: agora vão poder me ver só um dia quando se melhorarem. Ou seja, um dia que a gente tiver uma evolução de ter olhos de ver ele novamente, né? E aí quanto tempo vai levar para poder ver ele de novo? Porque na verdade a gente tem ele aqui entre nós, né? Ele mesmo diz: onde estiver um ou dois reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele diz, né? E se materializava para os discípulos naquela época e tudo que ele teve. Mas hoje ele está em espírito. Ele está conosco, mas o problema todo é a gente estar com ele, né? E a gente sentir a presença dele, ou ver, olhar para ele, porque daí nós vamos ter que ter evolução para isso, né? E aí vai demorar muito para nós chegar lá, né? É isso que ele está querendo dizer: vocês tiveram eu aqui, a oportunidade. Agora, para vocês me verem de novo, vocês vão ter que trabalhar muito para poder me ver de novo. É a evolução espiritual. Com certeza um dia nós vamos ver ele, né? Assim como eu estou vendo aqui vocês, né? Mas isso vai levar, né? Porque ele pode aparecer se ele quiser, né? Para nós, ele pode. Mas o problema todo é nós que estamos afastados dele. Porque a gente não foi a gente que escolheu isso. Ele quis se aproximar, mas a gente não quis. Né? E está trabalhando agora para que a gente possa se aproximar dele novamente. É mais ou menos isso, né, gente? Tranquilo, gente? Então vamos para o 18. Quando virdes um exército cercar Jerusalém, sabei que a desolação está próxima. Então, o que aqueles que estão na Judéia fujam para as montanhas, que aqueles que estiverem no meio delas se sentirem e não entrem nelas, ou que estiverem na região ao redor, porquanto esses serão os dias da vingança, a fim de que se cumpram tudo o que está nas Escrituras. Aí das que estiverem grávidas, e das que amamentam nesses dias, visto que esta terra será afligida por males, e a cólera do céu cairá sobre este povo. Eles passarão pelo fio da espada, serão levados em cativeiro para todas as nações, e Jerusalém será colocada sobre os pés dos gentios, até que o tempo das nações tenha se cumprido. Lucas 21, 20 a 24. Aqui ele dá uma outra predição. E ele diz então, né, que aqueles, quando virdes um exército cercar Jerusalém, sabei que a desolação está próxima. Então que aqueles que estão na Judéia fujam para as montanhas. Então aqui mais ou menos ele diz, né,
Quando a gente não sabe, quando vier as dificuldades, né, as aflições, ou até mesmo esses períodos agora, né, a gente não sabe o dia do desencarne também, né? Quando a gente vai ter que partir. Mas ele está dizendo que a gente possa, as montanhas representam que a gente deve estar em lugar, fugir para lugares altos. Ou seja, então a gente deve elevar os nossos pensamentos, né, a nossa questão espiritual deve ser elevada através das virtudes, para nós então ficarmos, não é? A gente sair daquele nível ali de turbulências. Porque as turbulências vão acontecer com todo mundo. Mas a gente deve pairar sobre as dificuldades. Né? Isso, ir para lugares altos. Então quando a gente tem o Cristo no coração, pratica as virtudes, as leis e faz os esforços, a gente vai passar por inúmeras dificuldades, né? Desemprego, né? Qualquer dificuldade assim, ou até mesmo essas catástrofes que acontecem muito, a gente vai conseguir passar por essas dificuldades porque a gente sabe, né? Principalmente no que a morte não existe. A gente está passando por isso porque tudo é coisa que a gente tem que aprender com tudo isso. Então a gente deve estar sempre se elevando, né, acima dessas coisas. Né? Depois ele fala ali mais coisas, né? Mas aí a gente tem que estudar mais afinco, né? E depois nós vamos estudar isso aqui. Ele fala ali mulheres grávidas, né? E será afligida por mares e a cólera do céu cairá sobre este povo. Eles passarão pelo fio da espada. Então, ou seja, tudo vai ser passado pelo fio da espada, que a espada representa a justiça, né? A justiça, ou seja, então tudo vai ser passado pela lei de justiça, através das leis divinas. Serão levados em cativeiro para todas as nações, e Jerusalém será calcada sobre os pés do gentio, até que o tempo das nações tenha se cumprido. Então isso aqui já é um pouco mais complicado, tem que ver mais esse símbolo, estudar um pouco mais, né? Eu achei bem complicadinho. Esse aqui é mais... Tem que fazer um estudo mais minucioso aqui. Mas é mais ou menos isso, né? Nós temos que praticar as virtudes, as leis, para quando vier o dia do juízo, porque a gente não sabe o dia do juízo, né? E o dia do juízo é o dia do nosso desencarne. Quando vai ser, a gente não sabe, mas quando acontecer esse dia, que a gente já esteja preparado. Porque a mulher, quando vai dar à luz, ela sabe quando é que é o dia. Por isso que fala das mulheres grávidas. Ele está dando uma comparação. Tem como ela saber qual é o dia? Ela pode ter dores de parto, tudo, mas é hoje? Não sei, amanhã pode ter dor, mas daqui a 3 dias, não sabe o dia. Então é isso que ele está querendo dizer, que a gente deve ficar atentos, porque a gente não sabe quando vai ser o dia desse juízo, né, da nossa desencarnação. Então a gente deve estar fazendo bem no limite da sorte, porque a gente não sabe o amanhã. Agora, aquele que não está praticando bem, ele pode desencarnar amanhã, e o que ele fez, né? Entenderam? Então vamos para o 19. Jesus caminhando para o suplício. Ora, acompanhava uma grande multidão de povo e de mulheres que batiam no peito e choravam. Jesus então, voltando-se, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e pelos vossos filhos, porquanto tempo virá em que se dirá: felizes a estéreis e as entranhas que não geraram filhos e os seios que não alimentaram. Começarão então a dizer às montanhas: caiam sobre nós, e as colinas: cobri-nos. Pois se eles tratam desse modo o lenho verde, como o lenho seco será tratado? Lucas, capítulo 23, versículos de 27 a 31. Esse aqui também é mais uma parábola, mais uma alegoria, né?
ele está dizendo, né? Ele diz, Jesus então voltando-se diz: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmos e pelos vossos filhos, ó. Porque não adianta, né? Por quanto tempo virá em que se dirá: felizes as estéreis e as entranhas que não geraram filhos, e os seios que não alimentaram. Começarão então a dizer às montanhas: caiam sobre nós, e as colinas cobrindo-nos, pois se eles tratam desse modo o lenho verde, como o lenho seco será tratado? Esse aqui também é um monte de símbolos, né? E coisas que a gente tem que ver, tem que se aprofundar mais. Mas são predições, né? É uma parábola. Né? Se trata um lenho verde, agora, pois se eles tratam desse modo o lenho verde, agora tratam assim, eu sei, então, quando Jesus estava ali vivo, tratava assim, né? Como será tratado depois? Então eu preciso se aprofundar mais. Esse aqui eu não vou passar esse. A gente vai pro 20. Complicada coisa. A faculdade de pressentir os fatos futuros é um dos atributos da alma e se explica pela teoria da presciência. Jesus a possuía como a todas as outras, em um grau eminente. Pôde, portanto, prever os acontecimentos que se seguiram à sua morte, sem que houvesse aí nada de sobrenatural, uma vez que os vemos acontecendo sob nossos olhos, nas condições mais comuns. Não é raro que pessoas anunciem com precisão o instante de sua morte. É que sua alma, em estado de desprendimento, é como o homem da montanha. Capítulo 16, item 1. Ela abrange toda a estrada a percorrer e vê o seu fim. Assim devia ser muito mais com Jesus, que, tendo consciência da missão que viera desempenhar, sabia que a morte pelo suplício seria uma consequência necessária. A visão espiritual que era permanente nele, assim como a penetração do pensamento, devia lhe mostrar as circunstâncias e o momento fatal. Pela mesma razão, ele podia prever a ruína do templo, a ruína de Jerusalém, as desgraças que iriam se abater sobre os seus habitantes e a dispersão dos judeus. Aqui agora ele está mais explicado daquilo que a gente viu, né? Então ele diz, ele fala ali sobre, né, previu a ruína do templo. Então Jesus, por ser um espírito crístico, né, um espírito perfeito, ele então tinha essa visão espiritual que era permanente. Então ele tinha essa penetração do pensamento, sobre todos os pensamentos, ele sabia já o que pensavam, né? E devia então, e mostrava as circunstâncias e o momento fatal. Então ele tinha essas visões, né? Tudo, porque era um espírito já bem mais evoluído. E já então previu coisas que iam acontecer, né, bem adiante da que a gente viu antes. Então vamos para o 21. A incredulidade, que não admite a vida espiritual, independente da matéria, não pode compreender a presciência. É por isso que ela a nega, atribuindo ao acaso os fatos autênticos que acontecem sob seus olhos. É digno de nota que ele recue diante do exame e dos fenômenos psíquicos que se produzem em todas as partes. Em dúvida, com receio de ver a alma lhe surgir e lhe apresentar um desmentido. Então a incredulidade que não admite a vida espiritual.
independente da matéria, não pode compreender a presciência, e por isso que ela nega, atribuindo ao acaso os fatos autênticos que acontecem sob seus olhos. Então os incrédulos, né, que não acreditam e não admitem a vida espiritual, vivendo só uma vida material, aí não conseguem compreender o que Jesus disse, né? Então a gente tem que ter essa visão além da matéria para poder compreender. Tem que ser que nem os Thundercats. Por que Thundercats? Porque eles diziam, dê minha visão dentro do alcance. Ele ia ter a espadinha dele. Espadinha. Thundercats. Precisa, não é o olho de Tandera, é preciso ter o olho de Jesus, né? Para poder ter essa visão. Então tá, né? Ali o Kardec deu uma pequena explicação de todas aquelas passagens, mas a gente conseguiu ali também dar uma explicada naquelas parábolas ali. Eu até nem estudei elas assim, mas, né? Mas já dá para dar uma ideia ali um pouco do que ele disse, né? Porque depois nós vamos se aprofundar mais nisso aí, né? Daí nós vamos entrar mais nos detalhes. Que agora nós estamos fazendo mais um estudo de Kardec, né? Então Kardec, a gente viu Kardec estudou o Velho Testamento, né? A gente viu aqui no próprio Gênesis de Kardec, ele estudou lá, né? Os primeiros capítulos da Gênesis de Moisés, né? A gente viu de Adão e Eva, né? Ele estudou também. Né? E aí então é necessário, ele diz que é necessário que a gente, para nós poder entender o Evangelho, as Escrituras Sagradas, é necessário a chave do Espiritismo, né? Para nós poder entender. Ele começou os estudos, daí depois agora a gente tem a chave e a gente continua, né? A estudar. Então agora nós vamos para a maldição aos fariseus, no item 22. João Batista. Vendo muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, ele lhes disse: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera que deve cair sobre vós? Fazei, pois, frutos dignos de penitência. Não penseis em dizer para vós mesmos: temos Abraão por pai? Porquanto eu vos declaro que Deus pôde fazer que nasçam filhos de Abraão, mesmo dessas pedras. O machado já está colocado na raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não der bons frutos, será cortada e lançada ao fogo. Mateus 3, versículos de 7 a 10. Então aqui quem dá essa predição aqui agora é João Batista, né? Então João Batista, que ali ele fazia aquele batismo, né, o simbólico, né, que ele mergulhava na água ali do Rio Jordão, mas aquilo na verdade era para fazer era batismo para se renovar, né, para o homem se limpar, né, dos seus erros, dos seus pecados, né. Então ali ele lavava a pessoa, ele mergulhar, era uma coisa simbólica assim, mas que tem um significado profundo, né? Não é só o fato ali de mergulhar na água, é o fato de a pessoa se tornar um novo homem ali, né? Essa aqui é a ideia, é sair das suas impurezas, de sair do pecado, como ele diz, né? Para viver uma vida correta. E ele diz, né? Ele chama eles e diz raça de víboras. Então a gente estudando o Gênesis, e eles estudavam, eles tinham só o Velho Testamento naquela época, né? Principalmente João Batista. Então ele diz aqui, o que é a raça de víboras? Víboras é uma espécie, um tipo de cobras, não é? A gente estudou no Gênesis que é as cobras, não tem a serpente? Quais são as raças da serpente? Então aqui ele diz, né? Que a gente estudou, o que são as serpentes? O que são mesmo? A serpente, o que é? Já esqueceu? Esqueci como é que fala. O que era? Era bom? Era mal? O que era?
Então, raça de pessoas que são pessoas que fazem um erro, né? A maldade. Não é? Então, raça de víboras. Ele diz: quem vos ensinou a fugir da cólera que deve cair sobre vós? Fazei, pois, frutos dignos de penitência. Não penseis em dizer para vós mesmos: temos Abraão por pai, porquanto eu vos declaro que Deus pode fazer que nasçam filhos de Abraão, mesmo dessas pedras. Então aqui ele também fala, né, para nós espírito, como assim que vai fazer nascer filhos de Abraão, mesmo dessas pedras? Aí nós temos aquela questão do livro dos Espíritos, que é a 540, se eu não me engano, que diz ali, né, a evolução, que é do átomo ao arcanjo. Então, ou seja, de um átomo primitivo que está ali dormindo numa pedra, né? Ele vai surgir um dia, ele vai ser um homem, né? Ele vai evoluir, vai passar por vários estágios. Então ele está no mineral, as pedras são mineral, né? Vai passar pelo vegetal, pelo animal, até chegar ao homem. Por isso que ele diz: nasçam filhos de Abraão mesmo dessas pedras, né? O machado já está colocado na raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não der bons frutos, será cortada e lançada no fogo. Então a gente sabe o que é, né? O que são os frutos que a gente já estudou, que Jesus diz, né? Toda árvore deve cuidar os frutos, né? Que tipo de fruto que dá aquela árvore, né? Se são frutos maus, frutos de iniquidade, será cortado e lançado ao fogo, né? Então ele está dizendo para eles ficar alerta, que eles devem fazer um trabalho digno, né? Não um trabalho como eles vinham fazendo, um trabalho indigno ali, né? De maus frutos, né? Aí isso aí tudo eles vão colher depois, né? Então ele estava dando um alerta para eles, né? Cuidado, vamos fazer a coisa certa. Vocês dizem que são de Deus, mas estão fazendo tudo errado. Mais ou menos isso que ele diz, né? No nosso linguajar, né? Isso aí. Que está lá em Mateus, aí no capítulo 3, de 7 a 10. Ó. Vamos pro 23 ali, então. Esse aqui é o 23, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus aos homens, porquanto vós mesmos lá não entrareis, e ainda vos apondes aqueles que nele desejam entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sob pretexto de vossas longas orações devorais as casas das viúvas, por isso é que tereis um julgamento mais rigoroso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e que depois de o conseguirdes, o tornais 2 vezes mais digno do inferno que vós. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis: se um homem jura pelo templo, isso nada vale. Porém, quem quer que jure pelo ouro do templo, fica obrigado a cumprir o seu juramento. Insensatos e cegos que sois, a qual se deve estimar mais, ao ouro ou ao templo que santifica o ouro? Se um homem, dizeis, jura pelo altar, isso nada vale, mas aquele que jurar pela oferenda que está sobre o altar, fica obrigado a cumprir o seu juramento. Cegos que sois, a qual se deve estimar mais, a oferenda ou ao altar que santifica a oferenda? Aquele, pois, que jura pelo altar, jura não só pelo altar, como por tudo o que está sobre ele. E todo aquele que jura pelo templo e por aquele que ali habita. E aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que se assenta nele.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e que abandonastes o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. São essas as coisas que deveis praticar, sem contudo omitirdes as outras. Guias cegos que tendes grande cuidado em coar o que bebeis, por medo de engolir um mosquito, e que, no entanto, engoles um camelo. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque limpais por fora o copo e o prato, e estáis cheios de rapina e impureza por dentro. Fariseus cegos, limpai primeiro o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vos assemelhais a sepulcros caiados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de ossadas de mortos e toda espécie de podridão. Assim por fora pareceis justos, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que eriges túmulos aos profetas e adornais os monumentos dos justos, e que dizeis: se existíssemos no tempo dos nossos pais, não teríamos nos associado a eles para derramar o sangue dos profetas. Acabais, pois, assim, de encher a medida dos vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como podereis evitar a condenação ao inferno? Eis porque vou enviar-vos outros nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, a fim de que recaia sobre vós todo o sangue inocente que tem sido derramado na terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o de Zacarias, filho de Baraquias, que haveis matado entre o templo e o altar. Digo-vos em verdade que tudo isso virá recair sobre essa raça que existe hoje. Mateus, capítulo 23, versículo de 13 a 36. Bom, aqui ele deu uma geral, né? Na estirpe do psiquismo da serpente, aqui, né? A gente está estudando o Velho Testamento, que ele está mencionando, explicando bem, né? Em detalhe, aquela geração ali de serpentes, né? De raça de víboras. E isso aqui serve para nós, viu? Não vamos dizer que era só para eles, viu? Isso aqui serve para nós mesmos. Aquele que tem o conhecimento e não está usando para o bem, né? Tá só dando uma de bonito para os outros, né? Sepulcro caiado por fora, cheio de podridão por dentro, que tá com erros ainda, né? A serem trabalhados, mas quer que os outros sejam perfeitos, sendo que ele não é, né? Ele fala aqui também, uma vez tu tinha falando sobre o dízimo, né? Aqui ele fala também: ai de vós, escriba, fariseu e hipócrita. Ou seja, todos nós que pagam o dízimo. Aqui ele diz o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Porque naquela época não era por dinheiro, né? É. Mas é um dízimo, né? Eles pagavam ali em oferendas, né? Em coisas. Mas é uma forma de pagamento. Hoje é em dinheiro, né? Não vai levar lá para a igreja, lá, hortelã, lá eles vão, né? Com todo o respeito, né, gente? Não, eles vão te correr ainda. Hoje eles não aceitam isso, né? Mas então aqui ele diz, ai de vós, né, que estão se preocupando com o dízimo, né? E ele fala, e que abandonaste o que há de mais importante na lei, ó, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. São essas coisas que deveis praticar, sem contudo omitirdes as outras, ó. Viu? Então dão muita importância só ali no dinheiro, nas coisas materiais.
fico cobrando, mas deixo de lado as questões das leis, né? Que são mais importantes. Ele diz, né? A justiça, ser justo, né? Para com todos, para com nós mesmos. Ser misericordioso para com o outro, conosco, né? E ter fé. Então ele fala um monte, né? De coisa, né? Dá um monte de passagem ali, ele dando, né? Falando ali, alertando eles ali, né? Das coisas que eles estavam fazendo, né? De errado. Era um alerta para eles, né? Que eles praticavam a hipocrisia, as iniquidades, né? Tudo que é tipo de coisa que era totalmente contra as leis divinas, né? Então vamos ali, minhas palavras não passarão, no item 24. Então, aproximando-se deles, os seus discípulos lhe disseram: Sabes que ouviu o que acabaste de dizer? Os fariseus se escandalizaram? Ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Mateus 15, 12 a 14. Então aqui Jesus fala uma coisa assim, para nós assim, mas tem um monte de gente, a gente estava comentando, um monte de gente fazendo coisas erradas, né? Com todo respeito, tem muitas religiões, outras religiões que fazem coisa certa, outros podem não fazer. Dentro do espiritismo também tem coisas erradas também. Entra no geral, né? E aqui então ele fala, né, que a gente deve então não se preocupar, né, com aqueles que estão fazendo o erro, principalmente das palavras de Deus, né? Que estão pregando a mentira, na verdade, né? O erro. Ele diz assim, ó, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, tudo aquilo que não é de Deus, que não é um trabalho sério que tem ali, que está em sintonia com as leis divinas, que os benfeitores vão estar ali fomentando ali aquele bem que está sendo feito, se está pregando a mentira, que está passando a perna nos outros, vamos dizendo assim, isso não se preocupa, que isso aí tudo vai ser arrancado. Ou seja, vai ser extirpado isso aí. Vai se acabar. Então, mas olha só, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, mas isso cabe a Deus julgar, fazer o que é certo, o que é errado. Quem somos nós, né? Nós devemos fazer a nossa parte. Mas os outros lá estão fazendo um monte de coisa errada, os outros é os outros. Nós mesmos já fizemos coisa pior. Vamos orar por ele, vamos deixar para a justiça divina, né? Sim. Que ele sabe o que faz. Que com certeza, se eles estão fazendo o erro, eles vão pagar pelos erros deles. Isso é certo. Então, vocês estão pregando a mentira, enganando as pessoas. Porque ele diz aqui, deixa-os, deixa eles, Jesus diz. Porque são cegos que conduzem cegos. Então, a gente vê aquele monte de gente, às vezes, sendo enganado. São cegos enganando cego. Deixa que eles vão aprender um dia. Ambos cairão na cova. Se eles são cegos, né? Como é que vai conduzir a verdade, o caminho do bem, né? Um cego vai caminhar, vai cair no buraco. Né? Porque não tem um olhar, né? De ver as coisas, né? Entendeu? Então a gente não se preocupe. Assim, quando pegaram lá, né? Os fariseus lá já queriam, né, prender o Pedro lá, se eu não me engano, Pedro, Tiago e João. E aí eles iam condenar eles iam ser condenados a um apedrejamento, né? E aí até que veio o Gamaliel lá, que era um sábio lá, né? Deles lá. E aí disse, né? Eles, não, deixa eles, porque se realmente eles estão praticando iniquidade, fazendo coisas erradas, se realmente a religião deles não é de Deus, eles vão cair, eles vão perecer. Porque só vai permanecer as coisas que são santas, as coisas de Deus. Isso que vai continuar. Entendeu? Então deixa eles. E ele foi sábio ali, porque ele poupou ali Pedro, ali podia já
ia ser um grande divulgador, ia fazer a Casa do Caminho, ele já podia ali ter sido morto. E aí um deles ali, né, um fariseu, que inclusive ele foi mestre de Saulo, né? O futuro Paulo, ele foi mestre deles lá dos judeus, né? E aí então ele era muito bom, muito sábio, e diz, não, por que estão preocupados com eles? Se realmente eles são mentirosos, ladrão, isso e aquilo, deixa eles, que eles vão cair. Como diz aqui, ó, ambos cairão na cova, deixa eles embora. Agora, se realmente eles praticam as coisas de Deus, né, eles vão perseverar, né? E perseveraram, né? Entenderam? Então vamos pro 25. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Mateus 24, versículo 30. Esse é bem curtinho, né? Mas ele falou bem curto e bem... Curto e bem né? certo. Bem certo, né? O céu e a terra passarão, mas as minhas passarão. Como é que ele sabia, né, que não ia passar nada? As palavras de vida eterna, né? Que a gente comentou, né? 2000 anos tá aí. Vão ser palavras de vida eterna, né? Nós vamos ter para sempre isso tudo. Então vamos pro 26. As palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. Seu código moral será eterno, porque ele contém as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Mas suas palavras terão chegado até nós, livres de toda mistura impura e de falsas interpretações? Todas as seitas cristãs compreendem o seu espírito? Nenhuma lhe terá desviado o verdadeiro sentido em consequência dos preconceitos e da ignorância das leis da natureza? Nenhuma as transformou em instrumento de dominação para servir à ambição e aos interesses materiais como um degrau, não para se elevar ao céu, mas para se elevar sobre a terra? Todas terão adotado uma regra de conduta à prática das virtudes, da qual Jesus fez a condição expressa de salvação? Estarão todas isentas das censuras que ele dirigiu aos fariseus do seu tempo? Todas, finalmente, são na teoria como na prática a expressão pura da sua doutrina? A verdade, sendo una, não pode se achar nas afirmações contrárias, e Jesus não quis dar um duplo sentido às suas palavras. Assim, se as diferentes seitas se contradizem, se umas consideram como verdade e que outras condenam como heresia, é impossível que todas estejam com a verdade. Se todas houvessem aprendido o verdadeiro sentido do ensinamento evangélico, elas teriam se encontrado no mesmo terreno e não existiriam seitas. O que não passará é o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. O que passará é o que os homens construíram sobre o falso sentido que deram a essas mesmas palavras. Tendo Jesus a missão de transmitir aos homens o pensamento de Deus, sua doutrina pura pode sozinha ser a expressão desse pensamento. Foi por isso que ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então a gente vê, tem vários tipos de religiões, né? Muitas que se denominam cristã, que é a maioria aqui no Brasil. Hoje, graças a Deus, deram um passo de uma aliança desses preceitos cristãos, ou de outros, mas que fazem o bem também, que não são cristãos, do diálogo interreligioso, né? Que até o Haroldo Dutra, ele fomenta, isso aí participa. Até aqui onde a gente mora também tem o Bandeira ali, a Neiva também participa ali já também, né? Desse diálogo interreligioso já.
e até aconteceu um marco, né, para nós aqui no Espiritismo, aqui do Rio Grande do Sul, uma congese que teve agora há pouco tempo, que é uma união, uma reunião, né, uma confraternização dos espíritos estudantes dessa região que a gente vive aqui, da segunda região, né, de fazerem na Unicinos, que é uma universidade católica, né. E aí então, como o senhor Bandeira, que era amigo desse padre ali todo, e várias religiões já tinham solicitado para fazer tipo um encontro ali, usar Unicinos, né? Eles não aceitaram, né? E aí então, agora pela primeira vez que pediram, né, que o Bandeira solicitou ali todo, e aí eles demoraram um tempo ali, e aí responderam dizendo que vocês nunca tinham pedido nada, solicitado nada, mas então a gente aceita o seu pedido, né? Mas no sentido como se fosse um perdão, um diálogo religioso ali, né? Para eles verem como é que é também participar ali, né? E tudo. Então é um marco, né? Já é um marco. E o próprio tema foi o perdão, né? Então, se todas as doutrinas, né, crenças, porque se juntar todas as religiões, todas elas vão apresentar, né? Os preceitos cristãos, as leis, fazer o bem, todas elas vão dizer que faz o bem, né? Tem algumas coisas em comum, né? Também tem uma diferença bem importante. Diz que tinha 700 pessoas. Esse encontro. Então foi um marco, né? Fazendo uma universidade assim católica, né? Um encontro de 700 espíritos em torno, né? Para nós é uma coisa muito boa. Porque, como a gente sempre disse antes, jamais a gente quer se impor às demais religiões e querer assim, o Espiritismo veio para competir com as demais. O Espiritismo não veio para competir, né? Ele vem para somar. Ele vem assim para iluminar as consciências e todos, né, fazer essa união, né, de pensamento, respeitar, né, todos, né? Ou seja, praticar os preceitos cristãos, né? É perdoar, amar o próximo como a nós mesmos, né? E a Deus, né? Isso é importante. Então nós vamos ver agora a pedra angular, no item 27. Nunca lestes essas palavras das Escrituras. A pedra que foi rejeitada pelos que edificavam tornou-se a principal pedra do ângulo? Foi o que o Senhor fez e nossos olhos o veem com admiração. E por isso que eu vos declaro que o reino de Deus vos será tirado e que será dado a um povo que nele produzirá frutos. Aquele que se deixar cair sobre essa pedra, nela se despedaçará. E ela esmagará aquele sobre quem ela cair. Tenho ouvido essas palavras de Jesus, o príncipe dos sacerdotes e os fariseus reconheceram que era deles que ele falava. E querendo se apoderar deles, tiveram medo do povo porque este olhava como um profeta. Mateus 21, 42 a 46. Então aqui ele fala dessa pedra angular, né? Então ele diz, nunca leste essas palavras nas Escrituras, a pedra que foi rejeitada pelos que edificavam tornou-se a principal pedra do ângulo. Então aqui, ou seja, os ensinamentos ali da lei que Jesus trouxe foi rejeitado, né? É ele que é a cabeça do ângulo, ali a pedra, né, principal. Então foi o que o Senhor fez e nossos olhos o veem com admiração. É por isso que eu vos declaro que o reino de Deus vos será tirado e que ele será dado a um povo que nele produzirá frutos. Então, ou seja, aquele povo lá que ele esteve naquela região lá em Jerusalém, né, que hoje está em guerra, inclusivemente, né, que não deveria, né, porque Jesus esteve ali pregando o amor, que era para ter paz, para ser uma região bem mais evoluída, né, no sentido moral, né.
e que não é. Então ele diz aqui que então, ou seja, vai ser esse reino, né, que é para plantar o perdão, o amor entre as criaturas, que ali foi plantado, na verdade foi tirado dali. Foi tirado. E será dado a um povo que nele produzirá frutos. E aí tem o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Que fala sobre isso, que a árvore de Jerusalém foi transplantada para o Brasil. Hoje, no caso, Jerusalém é o Brasil. Naquela Jerusalém que Jesus teve, hoje é o Brasil. Então aquela árvore de lá, desses frutos, foi transplantada para cá. Né? Por isso que nós somos o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Por isso. Então aquele que se deixar cair sobre essa pedra, né, nela se despedaçará, e ela esmagará aquele sobre quem ele cair. Então aquela pedra que eles rejeitaram, a pedra principal, foi os preceitos de Jesus, né, mas deram valor aos seus preceitos, né? E aí então foram esmagados pelos seus preceitos, né? É isso que aconteceu. Eles caíram. Então, tendo ouvido essas palavras de Jesus, os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, reconheceram que era deles que ele falava. Então eles perceberam, estão falando de nós, né? E querendo se apoderar de Jesus, queriam já pegar ele, né? Eles ficaram com medo do povo, porque este o olhava como um profeta. Então o povo estava ali, a maioria, o povo estava do lado de Jesus naquele momento, né? Então eles ficaram com medo do povo ali e deixaram. Né? Aí depois fizeram ali uma fomentação da serpente do mal para o povo ficar contra Jesus no final, né? Que até então estava todo mundo ali, estava conquistando, todo mundo adorando, ficando feliz, seguindo ele. Aí no final fomentar a serpente estava ali, nos ouvidinhos ali, vocês escolhem Jesus ou Barrabás, né? Aí ele fomentando ali, né? Influenciando todos ali para o mal, para o erro, não escolheram Barrabás para ser solto, né? Cadê aquele povo ali, né? Então vamos para o 28. A palavra de Jesus tornou-se a pedra angular, isto é, a pedra de consolidação do novo edifício da fé, erguido sobre as ruínas do antigo. Tendo os judeus, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus rejeitado essa palavra, ele os esmagou, como esmagará aqueles que depois a desconhecerão ou que desfigurarão o seu sentido em proveito da sua ambição. Então aqui a gente já tinha comentado, né? São palavras de Kardec, estamos em sintonia com ele, aquilo que a gente já tinha comentado antes, né? Tranquilo, gente? Então vamos agora para uma parábola. Vamos estudar uma parábola aqui, né, neste livro da Gênesis. Parábola dos vinhateiros homicidas. A gente já trabalhou essa parábola, teve uma oportunidade, a gente trabalhou numa sexta-feira aqui essa parábola já. Vocês não lembram? A gente já fez essa parábola aí já. É. Mas nós vamos lembrá-la então. Então vamos lê-la. Havia um pai de família que, tendo plantado uma vinha, cercou-a com uma sebe e, cavando a terra, ali construiu uma torre. Depois, arrendando-a a uns vinhateiros, partiu para uma região distante. Ora, estando próximo o tempo dos frutos, ele enviou os seus servos aos vinhateiros para recolher o fruto da sua vinha. Mas os vinhateiros, apoderando-se dos servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram um terceiro. Que violento! Ele enviou-lhe ainda outros servos, em maior quantidade do que os primeiros,
e eles os trataram da mesma maneira. Por fim, ele lhes enviou o seu próprio filho, dizendo consigo mesmo: com o meu filho eles terão algum respeito. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: aqui está o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e seremos donos da sua herança. E assim se apoderaram dele e o lançaram fora da vinha e o mataram. Quando o dono da vinha vier, como tratará esses vinhateiros? Responderam-lhe, fará com que esses malvados pereçam miseravelmente e arrendará sua vinha a outros vinhateiros, que lhe entreguem os frutos em sua estação. Mateus, capítulo 21, versículo 33 a 41. Aí, lembraram? Não lembrei. É uma parábola bem longa, né? Mas vocês conseguiram mais ou menos entender o que Jesus estava dizendo? Não conseguiram entender? Então aqui ele tá, tudo é símbolos, né? Ele diz aqui, ó, gente, ó, havia um pai de família. Então quem é esse pai de família aqui? A gente trouxe vários símbolos ali naquele dia que a gente trabalhou. E diz, havia um pai de família que tendo plantado uma vinha. Então aqui Deus não plantou, aqui não, a gente não está numa vinha. Estamos numa vinha do Senhor, né? Todos estamos. Então ele cercou ela, aqui tudo símbolo, né? Cavando a terra, ali construiu uma torre. Depois, arrendando a uns vinhateiros, partiu para uma região distante. Então, por que ele partiu? Na verdade, ele partiu, não, ele nos deixou o livre-arbítrio, né? Ó, tá aqui a terra, agora vocês vão trabalhar, né? E deixou a nós o livre-arbítrio, que a gente não tem, na doutrina espírita a gente não aprende, não tem um livre-arbítrio, não tem? Daí agora tu faz a tua vinha, o que tu quer agora dela? Né? É isso que acontece com a gente aqui nessa vinha. Então, ora, estando próximo o tempo dos frutos, ele enviou os seus servos aos vinhateiros para recolher o fruto da sua vinha. Mas os vinhateiros, apoderando-se dos servos, espancaram um, mataram o outro e apedrejaram um terceiro. E ele enviou-lhes ainda outros servos em maior quantidade do que os primeiros. E eles os trataram da mesma maneira. Então aqui o que acontece? Então dentro dessa vinha que a gente vem vindo, através das encarnações que a gente vai aprendendo, a gente sempre vai ter alguém que vai nos trazer as leis de Deus, né? Que são os profetas. Então aqui esses servos, ó, que Deus envia aos vinhateiros, que somos nós, eles vão vir para recolher o fruto da vinha. Então eles vêm, mas o que eles recebem? Recebem a morte. Porque eles vêm aqui, querem fazer a coisa certa, são homens de Deus, aí eles acabam perseguidos, mortos, né? Infelizmente acontece isso, né? Mas aí então, por fim, ele lhes enviou seu próprio filho. Quem é o seu próprio filho? Dizendo consigo mesmo. Então ele envia o próprio filho, que é Jesus. É o filho que conseguiu chegar a Deus já, né? E nós não, né? Por isso que ele se considera um filho de Deus, né? Então, como meu filho, eles terão algum respeito, né? Ele pensou, então vou enviar agora, então já enviou vários. O próprio Cristo enviou, agora foi ele mesmo. Então com ele vão respeitar, né? E respeitaram? Só que não. Pois é, o que aconteceu com ele. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si, aqui está o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e seremos donos da sua herança. E não foi tudo que a gente estava vendo com os fariseus, né? Raça de víboras, o próprio Cristo dizendo, hipócritas, né? O próprio João Batista já falava para ele, vocês são frutos de iniquidades, né? Então, em vez de eles ter bons frutos, eles estão produzindo maus frutos, né?
E aí então ele diz aos vinhateiros, né? Aqui está o herdeiro, vinde, vamos matá-lo, seremos donos da sua herança. Então eles não queriam, eles esmagaram as leis divinas, as palavras que Jesus trouxe, os ensinamentos, eles esmagaram. Por causa da sua ambição, da sua cobiça, o que a gente estava vendo antes, né? E assim se apoderaram dele e o lançaram fora da vinha e o mataram. Então jogaram ele para fora daqui, né? Não foi o que aconteceu? E aí quando o dono da vinha vier, né, que é Deus, ou seja, Deus vai vir para julgar alguém, a gente sabe dentro da doutrina espírita que não, né? Vai vir o juízo, vai vir a consciência daquilo que a gente fez da vinha, do Senhor, entenderam? Daquilo que a gente fez aqui, do que a gente viveu. O que tu fez da minha vinha? Tu produziu bons frutos? Tu fez o bem? Ou tu fez maus frutos, fez coisas erradas? Então, quando ele vier, a consciência, como tratará esses vinhateiros? O que vai ser de nós? Responderam-lhe, fará com que esses malvados pereçam miseravelmente e arrendará sua vinha a outros vinhateiros que lhe entreguem os frutos em sua estação. Então, naquele tempo que Jesus veio, que ele pregou que era para realizar bons frutos, e dizia aos fariseus, raça de víbora, por que vocês fazem isso? Né? Vocês vão sofrer, aquela coisa toda. E eles rechaçaram, não deram bola. Né? Então não era o tempo, que aqui já diz, que ele entrega os frutos em sua estação. Naquela estação não deu bom fruto, né? Então deu maus frutos. Mas essa vinha vai ser entregue novamente a vinhateiros que vão produzir bons frutos no momento propício. E hoje podemos dizer que nesse período que estamos vivendo, que a doutrina espírita é a terceira revelação, estamos no momento propício de realizar bons frutos, não estamos? Com certeza estamos, né? Que olha o que a gente aprende, né? Abrindo os olhos à luz da doutrina espírita. Retirando todos os véus ali que Jesus falava, que não entendia. Agora a gente já entende. Então não tem mais desculpa para produzir maus frutos, né? Porque se nós vamos continuar a produzir maus frutos, aí é por causa da nossa personalidade ainda, né? Que está muito forte, querendo que, dando vazão ali à serpente ainda, né? Ao mal. E rechaçando, ainda continuando a rechaçar tudo aquilo que é sagrado, que Jesus nos traz, né? Hoje nós temos condições de produzir bons frutos. E como a gente diz, a árvore lá de Jerusalém foi transplantada para cá. E a gente pode ver que realmente o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. O Brasil não é o país que tem mais espíritas? É o país que tem mais espíritas, né? Que é a terceira revelação. Consolador prometido. Então, por isso que é o coração do mundo, que a árvore do Evangelho foi transplantada para cá. E então chegou um momento de nós termos o entendimento, quando Jesus nos ensinou, a gente rechaçou, hoje a gente entende de uma forma mais clara o que Jesus nos fala, nos ensina a praticar as virtudes, né, ensinadas através do Evangelho de Jesus. Então não tem mais desculpa para nós produzir maus frutos, né? Então por isso que ele diz, então quando o dono da vinha vier, como tratará esses vinhateiros? Responderam, fará com que esses malvados pereçam miseravelmente, e aí então arrendará sua vinha a outros vinhateiros. Então hoje nós somos os outros vinhateiros, que viemos agora dar continuidade e fazer com que a gente possa entregar bons frutos dessa vez. Não maus frutos como foi entregue no passado, né? Conseguiram entender? Agora fica mais claro, né? E agora o Kardec, então a gente deu uma explicação mais ou menos do estudo que a gente fez aqui na Francisca, dessa parábola que a gente já tinha trabalhado. Então agora aqui Kardec, no item 30, ele vai dar uma explicada. Vamos ler agora o que Kardec diz. Ele praticamente vai dizer a mesma coisa que tu falou. Sim, tem que estar em sintonia, né? Vamos ver ali o estudo dele. O pai de família é Deus.
A vinha que plantou é a lei que ele estabeleceu. Os vinhateiros é a quem arrendou sua vinha. São aqueles que devem ensinar e praticar suas leis. Os servos que enviou aos arrendatários são os profetas que eles fizeram morrer. Seu filho enviado por último é Jesus, a quem eles igualmente eliminaram, como o Senhor tratará os seus mandatários, prevaricadores da lei. Prevaricadores da lei. Ele os tratará com eles tratar os seus enviados e chamará outros arrendatários, que lhe prestem como eles tratar os seus enviados e chamará outros arrendatários, que lhe prestem melhores contas de sua propriedade e da conclusão do seu rebanho. Assim aconteceu com os escribas, com os príncipes dos sacerdotes e com os fariseus. Assim será quando ele voltar e pedir contas a cada um do que fez sua doutrina. Retirará toda a autoridade de quem tiver abusado dela, uma vez que deseja que seu campo seja administrado de acordo com a sua vontade. Após 18 séculos, tendo a humanidade atingindo a fase adulta, está madura para compreender o que o Cristo não aprofundou. Porque ele, como mesmo disse, não teria sido compreendido. Ora, a que resultado chegaram os que durante este longo período tiveram o seu cargo a educação religiosa dessa humanidade? E deverem a indiferença sucede à fé, e a incredulidade se erigir em doutrina. Como é feito em nenhuma outra época, o cepticismo e o espírito de negação estiveram tão discernimados por todas as classes da sociedade. Mas se algumas palavras do Cristo estão ocultas sobre a alegoria, no que concerne às regras de conduta, as relações entre os homens e os princípios morais a que ele condicionou expressamente a salvação, os seus ensinamentos são claros, explícitos e em ambiguidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Então aqui ele fala, né, bastante coisa, né? Então aquele que abusar, né, de tudo daquilo que ele ensinou, retirando a autoridade daquilo, né, uma vez que deseja que o seu campo seja administrado de acordo com a sua vontade. Então ele vai ser cobrado, né? Mas vai ter as consequências disso tudo. E aqui ele fala, né, a humanidade também tendo atingido a fase adulta, está madura para compreender o que o Cristo não aprofundou. Então ele fala aquilo que a gente estava comentando. Hoje nós não temos mais desculpa, né? A doutrina espírita vem a terceira revelação no momento em que a gente já não tem mais a ignorância de não compreender o que o Cristo ensinava, né? Como a gente estava dizendo. E as palavras do Cristo estão ocultas sob a alegoria, né? No que concerne às regras de conduta, as relações entre os homens e os princípios morais, a que ele condicionou expressamente a salvação. Os seus ensinamentos são claros, explícitos e sem ambiguidade. Isso ele retirou lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15.
Agora vamos ver se dá tempo para concluir. Agora tu continua, dá um descanso para ele um pouco. É bem longo, né? O que fizeram das suas máximas de caridade, de amor, de tolerância, das recomendações que fez aos seus apóstolos para que convertessem os homens pela brandura e pela persuasão, da simplicidade, da humildade, do desinteresse, botar os óculos, e de todas as virtudes que ele exemplificou? Em seu nome os homens se amaldiçoaram, se estrangularam em nome daquele que disse: todos os homens são irmãos. Fizeram um Deus cioso, cruel, vingativo e parcial, daquele que Jesus proclamou infinitamente justo, bom e misericordioso. Sacrificaram nas fogueiras, nas torturas e nas perseguições a esse Deus de paz e de verdade, muito mais vítimas do que as que em todos os tempos foram sacrificadas pelos pagãos aos seus falsos deuses. Venderam-se as orações e as graças do céu em nome daquele que expulsou do templo os vendedores e que disse aos seus discípulos: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. O que diria o Cristo se vivesse hoje entre nós? Se visse seus representantes ambicionarem as honras, as riquezas, o poder e o fausto dos príncipes do mundo, enquanto que ele, mais rei do que todos os reis da terra, fez sua entrada em Jerusalém montado num jumento? Não teria o direito de dizer-lhes: o que fizeste dos meus ensinamentos, vós que incensais o bezerro de ouro, que dais uma grande parte das vossas preces aos ricos e uma parte insignificante aos pobres? Apesar de eu haver dito que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus? Mas se ele não está carnalmente entre nós, está em espírito, e como o Senhor da parábola, quando chegar a hora da colheita, virá pedir contas da produção da sua vinha aos seus vinhateiros. Então são reflexões aqui para nós, né, bem importantes, né? Então isso tudo que a gente está fazendo dessa vinha não será cobrado, né? E ele dá um monte de alertas, né? Ele fala ali também: dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Ele dá ali uma passagem dos vendilhões do templo, né? Venderam-se as orações e as graças do céu em nome daquele que expulsou do templo os vendedores e que disse aos seus discípulos isso, né? Dai de graça o que de graça recebeste. O que diria o Cristo se vivesse hoje entre nós? Se visse seus representantes ambicionarem as honras? Né? Quantas pessoas ficam, né, levando os ensinamentos de Jesus, né, as honras, né? Sendo que ninguém tem honras de nada, né? As riquezas, o poder, o falso dos príncipes do mundo, enquanto que ele, mais rei do que todos os reis da terra, fez sua entrada em Jerusalém montado num jumento, né, e que era um carpinteiro que nasceu das palhas ali, né, na manjedoura humilde, simples ali, né? E hoje a gente vê, né? Então é um alerta para nós, a gente ter que cuidar, cultivar sempre a simplicidade, né, do Cristo, o carpinteiro, né, do nosso pai Francisco também, que representou ele na terra. Depois, né, de pé descalço, né, vestido em sacos velhos. A gente sempre deve, assim, quando a gente for querer se erguer contra alguém, querer ser mais, a gente sempre tem que baixar a cabeça e lembrar disso, né? Quem somos nós? Não somos nada, né?
O próprio Chico já dizia também que ele era apenas um cisco, né? Chico de cisco. O que sobra para nós, né? Chico também dizia que o seu corpo era um jumentinho, assim como o Pai Francisco também dizia, né? Depois, quando ele desencarna, ele vai lá beijar o seu corpo sofrido, né? Seu jumentinho. Vou lá beijar meu jumentinho que tanto me ajudou nessa viagem terrestre aqui, né? Então a gente deve trazer os ensinamentos para nossas vidas e vivenciar tudo isso, né? Sendo uma pessoa mais humilde, né? Deixando o personalismo de lado, né? E hoje a gente vê muito isso, né? A gente já comentou, aqueles que têm poder podem mais que os outros, né? Esmagam os fracos, né? Os oprimidos. E a gente então tem que procurar lembrar sempre desses preceitos cristãos, porque o verdadeiro cristão é esse, né? Que combate as suas más inclinações, né? Que é o verdadeiro espírito, como Kardec também diz. Então vamos encerrar, gente, e vamos deixar para a próxima semana. Então são reflexões muito importantes, né? Esse capítulo é muito importante para nós. Então a gente agradece aqui a todos que estão participando conosco, né? Uma boa noite rápida aqui para todos. Nós temos aqui a nossa irmã Dalva, um abraço a nossa irmã Regina, também um grande abraço. E outros aí também que participaram aí. E vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Então vamos aqui, Senhor, agradecer por mais esse estudo, mais esse aprendizado da noite de hoje, e que possamos sair daqui melhores do que fomos ontem, pessoas mais humildes, mais resignadas, e que o Senhor nos dê força, Senhor, para não desanimar perante as dificuldades do mundo, as tentações, que possamos ser fortes, trabalhando as virtudes que Jesus nos ensinou, para que possamos produzir bons frutos, para quando nós chegar o dia do juízo, que a nossa consciência possa ter paz daquilo que construímos aqui. Muito obrigado por tudo e por todos, ao nosso Pai Francisco e toda essa família, que possa espalhar a paz e o bem a todos os corações, a todos os povos. E damos então por encerrado as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.